Olá, olá para vocês também, bom dia, boa tarde, boa noite, começando mais um dia de estudo, um culto no lar, com o estudo do Evangelho, Livro dos Espíritos e sobre o nosso despertar. Vamos lá? Gente, hoje eu tô tão zen, não sei o que eu fiz, que eu tô tão zen. Se eu parar no tempo um pouquinho, vocês não riem de mim não. Vou cantar só uma musiquinha. Não quero pensar muito, não. Que bom, né? Zen, sempre agitada, numa correria louca. E o mundo ao meu redor não tá tranquilo, não. Melhor assim. Vamos lá? Amor, 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 amor. Ser cristão é ter amor. Ama seu próximo como Deus te ama. Deus é amor. Deus é amor. Amado Mestre Jesus, Mãe Maria Santíssima, Pai maior, Criador e Senhor de todas as coisas. Começamos mais um momento de estudo, Pai. Um momento de compreensão, de autoconhecimento, para que possamos compreender a nós mesmos e as Suas palavras, para que possamos encontrar o caminho de volta para casa, para que possamos, Mestre, retornar à queda que sofremos mediante ao nosso crescimento espiritual, nos tornando seres errantes, que a Sua luz se faça a nossa estrela guia, para que encontremos o nosso caminho de volta ao amor crístico, ao nosso Pai Criador, pois fomos criados à Sua cópia e semelhança, e isso faz de nós o nosso próprio templo, isso faz de nós o nosso próprio sol, para que possamos voltar a ser o que fomos um dia. Gratidão pela oportunidade da vida, da reencarnação, da convivência fraterna, do amor, da sintonia. Perdão por ainda não compreendermos tamanha grandeza das Suas leis e da Sua sabedoria. Mas estudaremos, Mestre, dias após dias, para compreender cada vez mais. Que a Sua luz e a Sua paz se façam intensa em todo o nosso planeta, que se encontra em um momento tão agitado de transformação, de desligamentos, de renascimentos, de renovação, que possamos ter equilíbrio, que possamos nos refazer neste momento de refazimento. Graças te damos hoje e sempre, Mestre, e que assim seja. Que assim seja. Vamos lá? Começar pelo Evangelho. Desigualdade das riquezas. A desigualdade das riquezas é um desses problemas que se procura em vão resolver se não se considera senão a vida atual. A primeira questão que se apresenta está: por que todos os homens não são igualmente ricos? Não são por uma razão muito simples. É que eles não são igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem moderados e previdentes para conservar. Aliás, é um dos matematicamente Peraí, só um pouquinho. Tô falando que hoje eu tô zen? É um ponto matematicamente demonstrado que a fortuna igualmente repartida daria a cada qual uma parte mínima e insuficiente, que supondo-se essa repartição feita, o equilíbrio estaria rompido em pouco tempo pela diversidade dos caracteres e das aptidões, que supondo-a possível e durável, cada um tendo apenas o que de viver
Isso seria o aniquilamento de todos os grandes trabalhos que concorrem para o progresso e o bem-estar da humanidade, que supondo-se que ela desse a cada um o necessário, não haveria mais o aguilhão que compele às grandes descobertas e aos empreendimentos úteis. Se Deus a concentra em certos pontos, é porque daí ela se derrama em quantidade suficiente segundo as necessidades. Admitindo isso, pergunta-se por que Deus dá a pessoas incapazes para fazê-la frutificar para o bem de todos. Aí ainda está uma prova da sabedoria e da bondade de Deus, dando ao homem o livre-arbítrio. Quis que ele alcançasse por sua própria experiência a distinção do bem e do mal, e que a prática do bem fosse o resultado de seus esforços e da sua própria vontade. Ele não deve ser conduzido fatalmente nem ao bem nem ao mal, sem o que não seria senão um instrumento passivo e irresponsável como os animais. A fortuna é o meio de prová-lo moralmente, mas como, ao mesmo tempo, é um poderoso meio de avanço para o progresso, Deus não quer que ela fique muito tempo improdutiva e, por isso, a desloca incessantemente. Cada um deve possuí-la para experimentar, servir-se dela e provar o uso que dela sabe fazer. Mas como há impossibilidade material de que todos a tenham ao mesmo tempo, que, aliás, se todo mundo a possuísse, ninguém trabalharia e o aprimoramento do globo com isso sofreria. Cada um a possui a seu turno. Quem não a tem hoje já a teve ou terá numa outra existência, e quem a tem agora poderá não tê-la mais amanhã. Há ricos e pobres, porque Deus, sendo justo, cada um deve trabalhar a seu turno. A pobreza é para uns a prova da paciência e da resignação. A riqueza é para outros a prova da caridade e da abnegação. Deplora-se, com razão, o lamentável uso que certas pessoas fazem de sua fortuna, as ignóbeis paixões que a cobiça provoca, e se pergunta se Deus é justo em dar a riqueza a tais pessoas. É certo que se o homem não tivesse senão uma só existência, nada justificaria essa repartição dos bens da terra. Mas se, em lugar de limitar a visão à vida presente, considerasse o conjunto das existências, vê-se que tudo se equilibra com a justiça. O pobre, pois, não tem mais motivo para acusar a providência, nem para invejar os ricos, e os ricos não têm mais do que se glorificar pelo que possui. Se dela abusam, não será nem com os decretos, nem com as leis suntuárias que se remediará o mal. As leis podem momentaneamente mudar o exterior, mas não podem mudar o coração. Por isso, elas não têm senão uma duração temporária e são sempre seguidas de uma reação mais desenfreada. A fonte do mal está no egoísmo e no orgulho. Os abusos de toda espécie cessarão por si mesmo quando os homens se regerem pela lei da caridade. E que assim seja. Então, aqui está falando o seguinte, concluindo aí o estudo da semana passada, que o errado não é ser rico e o certo não é todo mundo ter igual. Porque existe um equilíbrio do mérito, da luta, da conquista, da inteligência. Se todo mundo tivesse o mesmo tanto de dinheiro, não existiria o progresso científico que existe, moral que existe, né? Porque todo mundo é igual. Se todo mundo é igual, nós vamos para onde? Nós vamos aprender com quem? Quem vai dar o grito da independência? Né? Então, a riqueza ela foi feita como prova
e como instrumento de prosperidade, de crescimento. Por que como prova, Etienne? Porque não é fácil você administrar uma grande riqueza e se manter ali cristalino, límpido, mediante as leis de Deus. Você tem que ter um caráter muito grande. Não é errado você ter dinheiro. Errado é você fazer barbárias, colocar pessoas submissas a você, se achar o todo poderoso, o mais da galera só porque você tem grana. Isso é que é errado. A pessoa que é sensata, que é equilibrada, que tem um poder aquisitivo muito grande, as pessoas sequer percebem. Eu já tive a oportunidade de trabalhar em meios onde frequentavam só as pessoas que tinham um poder aquisitivo muito grande. E as que realmente tinham poder aquisitivo grande e seguro, cara, elas não aparentavam nunca ter tanto dinheiro. Elas andavam de carro popular, de chinela havaiana e camiseta comunzona, não tinha esse trem de bolsa cara, viagem, não sei o quê. Lógico que eles viajavam, mas não esbanjavam, não tirava aquele rio de foto e postava e fazia vídeo, propaganda. Não tinha isso, não. O pessoal, muitas vezes, eles eram até tirados, discriminados por aqueles que tinham poder aquisitivo, assim, 1,, do que eles tinham. Então, é mais ou menos isso. E eles, na humildade, dava passagem, não batia boca, nunca brigou. Então, quando você tem equilíbrio para ter um poder aquisitivo, isso é bom. E outra coisa, se não existisse essa diferença, ninguém ia fazer questão de estudar. Se a gente já tem que lutar para conquistar, a gente já não quer estudar e trabalhar. E trabalho dignifica a alma, né? Não tem como um ser humano levantar todo dia, meu sonho, né? Eu tenho essa viagem, gente, vou compartilhar com vocês. Eu queria ter nascido no Havaí. Lá naquele povo da Moana lá, ó, lá naquele mundo lá, que eu ia acordar todo dia, abrir uma água de coco, sentar na praia ali, ficar observando. Umas 3, 4 horas antes de começar meu dia. Eu posso fazer isso? Eu tenho essa liberdade de espírito de acordar na praia todo santo dia, viver de água de coco, cantar as músicas da Moana, né? Não tenho. Então, cada um carrega a responsabilidade de se autoconstruir e cada um tem aquilo que merece. Aqueles que hoje reclamam e têm uma necessidade imensa de ter dinheiro, de ter atenção, de ter status, com certeza já teve e não soube administrar. Pode ter essa certeza dentro do seu coração. Em alguma encarnação você teve muito, e não soube administrar. Aí essa encarnação, o que acontece? Você vem com escassez e vai lutar a vida inteira e não vai conseguir ter de novo o que tinha. Por quê? Porque não deu conta. Porque fez caquinha na vida dos outros, né? E agora vai ter que aprender a consertar. Então é mais ou menos assim que funciona. Ser rico é um problema? Ai, não vou pro céu, porque eu nasci rico. Não tem nada a ver. O que você faz com essa riqueza, o seu comportamento mediante a ela, a sua humildade mediante as necessidades daqueles que não tiveram o mesmo privilégio que você, é que vai dizer para onde você vai ou não. A frequência que você vibra, né? Você vibra na arrogância, na certeza de que você é superior. Ah, não, nem nossa, quero andar com esse povo, não. Nossa. É essa a diferença, beleza? Ter dinheiro não é ruim. O ruim é não saber o que fazer e atrapalhar a vida dos outros. Ser uma pulga, uma pedra no sapato, só porque tem dinheiro. Igual um cara. Ô, gente, hoje eu tô passada, né? Hoje eu vou falar pouco. Quando eu tô assim, eu viajo. Tem um cantor americano, eu acho, um rapper, que comprou um planeta. Gente, seria cômico se não fosse tão trágico, né? A pessoa ter tanto dinheiro que pregar um diamante na testa e vai comprar um planeta que ele nunca vai lá. Ele vai fazer o quê? Ele vai fazer o quê que esse planeta? Amarrar e pôr uma fitinha no bolso, fique ligado? Gente, me ajuda. A quantidade de guerra que tem nesse planeta. Nossa, a quantidade de países devastados. De gente passando fome. Aqui mesmo no Brasil, lá mesmo nos Estados Unidos. Essa crise das pessoas americanas. É porque a mídia não divulga, gente. Os Estados Unidos está como pessoa mesmo. O povo está
se destruindo nas ruas. Lá não tem campanha antidroga igual aqui no Brasil, não. As pessoas lá são jogadas à míngua. É triste. Então a pessoa vive num lugar que está em decadência. Nem precisa ir muito longe, né? Para ver a decadência do planeta. Aí, em vez de auxiliar, de gastar, prega um diamante na testa e compra um planeta. Ah, me ajuda. É de rir, não, mas vamos rir, né? Então vamos lá. O Livro dos Espíritos, Obstáculos à Reprodução. Essa leitura é pequenininha, esse estudo. Aí, provavelmente, a gente vai entrar aqui em casamento e celibato. Beleza? Então, vamos lá. Livro dos Espíritos, livro 3, capítulo 4, Obstáculos à Reprodução, questão de número 693. As leis e os costumes humanos que têm por objetivo ocasionar obstáculos à reprodução são contrárias à lei natural? Perguntou Allan Kardec e os espíritos responderam. Tudo o que entrava a marcha da natureza é contrário à lei geral. Entretanto, há espécies de seres vivos, animais e plantas cuja reprodução indefinida seria nociva a outras espécies e o próprio homem seria logo a vítima. Comete ele um ato repreensível detendo essa reprodução? Perguntou de novo. Deus deu ao homem, e são os espíritos respondendo, tá, gente? Deus deu ao homem, sobre todos os seres vivos, um poder que deve usar para o bem, mas não abusar. Ele pode regrar a reprodução segundo as necessidades, mas não deve encontrá-la não deve entravá-la sem necessidade. A ação inteligente do homem é um contrapeso estabelecido por Deus para restabelecer o equilíbrio entre as forças da natureza, e é isso ainda que o distingue dos animais, porque o faz com conhecimento de causa. Mas os próprios animais também concorrem para esse equilíbrio, porque o instinto de destruição que lhes foi dado faz com que provém sua própria conservação. Eles detenham o desenvolvimento excessivo e talvez perigoso de espécies animais e vegetais de que se nutrem. Aqui está falando do equilíbrio do ser humano e da natureza, né? E o ser humano, ele tem a responsabilidade de manter o equilíbrio do sistema, da natureza, porque ele tem o discernimento de perceber o que está passando, o que está sobrando, onde está o desequilíbrio, né? Uma prova disso é que os animais, que são considerados irracionais, eles também colaboram para esse processo de equilíbrio da natureza. Como, Tiene, que eles também colaboram? O leãozinho, quando come a zebrinha lá, o gnu, né? Ele tá ali auxiliando a natureza a não ter zebra e gnu além da conta, né? As plantas, os animais que comem plantas, eles estão lá comendo aquela quantidade de planta, porque as árvores também precisam ser podadas de vez em quando. E na natureza não tem jardineirinho que você vai lá e contrata para poder arrumar seu jardim, né? Então os animais, eles colaboram para esse equilíbrio, e a natureza, ela vive de fato um equilíbrio perfeito, se não fosse a humanidade, é claro. E a humanidade, que deveria ser responsável para manter esse equilíbrio, é o completo desequilíbrio do planeta. Mas aqui está falando que nós temos essa capacidade e essa responsabilidade, inclusive. Voltando e se a gente soubesse viver em equilíbrio com a natureza, a gente não ia estar passando o perrengue que está passando também não, né? Chuvas apocalípticas, furacões e tempestades galacticais, né? Que leva e devasta e alaga. Então a culpa é nossa. Vamos lá, pergunta de número 694. Que pensar dos usos que tem por efeito deter a reprodução, tendo em vista satisfazer a sensualidade, E os espíritos respondem: isso prova a predominância do corpo sobre a alma, e quanto o homem está materializado. Que pensar dos usos que tem por efeito deter a reprodução? É o que a gente estava falando, né? Uso indevido, passar da conta, não tem medida. Vai usando, aí acaba tudo.
Casamento e celibato. A gente vai entrar agora em casamento e celibato. Pra aproveitar o tempo, né? Gente, hoje o dia tá diferente. Ou é eu que tô diferente? Parece que até a luz tá diferente. Tá tudo tão zen. Vamos lá. Mas eu tô fazendo um tratamento no Reiki, eu acho que é isso. Parece que eu tomei um ansiolítico desde que eu fiz. Gente, é maravilhoso. Parece que a gente perde até noção do tempo. Uai, ontem eu tava achando que era segunda-feira. E olha que eu tive o dia de terça, que meus dias eles não são iguais. Cada dia é uma situação diferente. Tô passada. Que bom, né? Todo mundo deveria experimentar isso. Vamos lá. Casamento e celibato. Pergunta de número 695. O casamento, quer dizer, a união permanente de dois seres, é contrária à lei natural? Pergunta Allan Kardec para os espíritos. Até essa câmera aqui parece que ela tá meio coisada. É um progresso na marcha da humanidade, responde a espiritualidade. Pergunta de número 696. Qual seria o efeito da abolição do casamento na sociedade humana? Perguntou de novo Allan Kardec. Os espíritos responderam: o retorno à vida animal. A união livre e fortuita, isso aqui é uma passagem, explicação. A união livre e fortuita dos sexos é um estado natural. O casamento é um dos primeiros atos de progresso das sociedades humanas, porque ele estabelece a solidariedade fraternal e se encontra entre todos os povos, ainda que em condições diversas. A abolição do casamento seria o retorno à infância da humanidade e colocaria o homem abaixo mesmo de certos animais que lhe dão o exemplo de uniões constantes. Igual a arara, né? A arara, ela encontra o par dela no início da vida e eles seguem junto toda a vida. Ai, que bonitinho. Ai, eu quero nascer uma arara. Ai, eu quero não, passa a vontade, tô brincando. Gente, por quê? Por que a gente voltaria a ser inferior a esses animais? Porque a gente precisa estabelecer uma certa responsabilidade mediante aquela essência, aquele sentimento, né? Tirando as pessoas que casam por interesse financeiro, ninguém casa por acaso. Ai, achei o rostinho dele tão bonitinho, vou casar com ele. Não, não é assim não. A pessoa tem sentimento, né? Ela tem um vínculo, ela tem uma afinidade muito forte, uma conexão muito forte. Aí o espírito, ele é assexuado, né? Ele pode nascer mulher, ele pode nascer homem, mas aquele vínculo, ele continua existindo. Aquela vivência, a experiência, a sintonia de vocês, ela continua existindo. Então, pessoas que muitas vezes na encarnação passada eu encontrei, vivenciei. Eu tenho algumas pessoas na minha vida que é assim. Inclusive, quando a gente se conhecer, pouco antes da gente se conhecer nessa encarnação, a gente sonhava. Já conversei isso com... São 3 pessoas, já conversei isso com essas pessoas. A gente sonhava umas com as outras. E quando a gente se viu, a primeira vez a gente ficou estático, assim. Tipo, você? Mas quem é você? Mas a sinergia, ela existe. A conexão, ela não se desfaz. Daí vem as almas gêmeas, né? E aí, quando a gente reencarna, que a gente cria um vínculo, que a gente faz um programa reencarnatório com alguém antes da pessoa reencarnar, a gente tem que honrar essa responsabilidade, esse compromisso. E é muito difícil, olha só a realidade que a gente está vivendo hoje. As pessoas casam, fazem festas, aquela coisa, né? Milhões, passa 15 dias, é pega não sei na onde com outra pessoa fazendo o que não deve. Então a gente precisa aprender a ter essa responsabilidade de honrar a palavra com aquela pessoa que você resolveu fazer compromisso. Não quer dizer que quando eu desencarnar, não, quer que nessa encarnação, sabe? Eu formei um casal com fulano e aí eu fui lá na igreja e a gente falou até que a morte, após a morte, aí a gente vai ficar até... Não existe isso. É só o compromisso aqui nesse processo de crescimento, nessa fase que vocês estão vivendo. Provavelmente você já teve esse compromisso com mais dezenas, centenas de pessoas de vidas passadas. Mas com uma delas, com certeza, a sua sinergia, o seu vínculo foi muito maior. É uma pessoa que mexe com você, independente da existência.
E aí, quando você desencarna, a sinergia, se as pessoas estiverem no mesmo processo vibracional que você, viu, gente? Não é assim, eu tô lá no umbral e o meu amado é ascensionado, nós vamos ficar juntos. Não é assim, não. Tá? Minha alma gêmea, não. Cada um tem que estar ali na mesma frequência. Isso também não é fácil. A gente tem, por exemplo, aí o Roger, que escreveu o livro que a gente está estudando, né? Sobre o signo de Aquários. Ele tem essa sinergia, esse feeling, não sei como é que chama, com a Cristal, que era a Evelyn, quando eles foram reencarnados juntos. E ele era o Andrei. Então, eles vieram exilados de Capela como Evelyn e Andrei. E lá em Capela eles já eram um casal. E eles vieram exilados e continuaram até que a Evelyn, ela deu uma subida, né, na frequência. E o Roger, o que hoje é Roger, que antes era Andrei, ele deu uma despencada. Então, o Andrei, durante esses milênios do planeta Terra, né, viveu ali em período de Lemúria, de Atlântida. Ele ainda virou Mago Negro, porque ele não aceitava ter sido exilado. A Evelyn já teve uma aceitação mais positiva, né, já trazia um espírito mais elevado. E aí, cada um foi para o seu grau evolutivo. Cada um tá vivendo. Mas a sinergia acabou? Desligou, deixou de existir? Não. Até hoje ela escreve livro, né? O Roger tá aqui reencarnado e ela tá lá no plano astral trabalhando, né? É uma pessoa até bastante conhecida lá no plano astral. Mas os dois ainda carregam ali no coração essa energia. Continuando, que eu já tô falando mais que o Homem da Cobra. Cadê? Pergunta de número 697. A indissolubilidade absoluta do casamento está na lei natural ou somente na lei humana? E os espíritos respondem: é uma lei humana muito contrária à lei natural, mas os homens podem mudar suas leis, só as da natureza são imutáveis. Pergunta de número 698. O celibato voluntário é um estado de perfeição meritória aos olhos de Deus? E os espíritos respondem: não. E os que vivem assim por egoísmo desagradam a Deus e enganam a todo mundo. Deixa eu descolar as tripas aqui, peraí. Pergunta de número 699. O celibato não é, da parte de certas pessoas, um sacrifício com o objetivo de se devotar mais inteiramente ao serviço da humanidade? E os espíritos respondem: isso é bem diferente. Eu disse por egoísmo. Todo sacrifício pessoal é meritório quando é para o bem. Quanto maior o sacrifício, maior o mérito. E aqui tem uma nota de explicação. Deus não pode se contradizer, nem achar mal o que fez. Não pode ver mérito na violação de sua lei. Mas se o celibato por si mesmo não é um estado meritório, o mesmo não ocorre quando constitui, pela renúncia às alegrias da família, um sacrifício feito em proveito da humanidade. Todo sacrifício pessoal, com o objetivo do bem e sem dissimulação do egoísmo, eleva o homem acima de sua condição material. E aqui a gente encerra, falei que era rapidinho, o casamento e o celibato. Vamos em poligamia? Tem só duas perguntas. Pergunta de número 700. A igualdade numérica que mais ou menos existe entre os sexos é um índice de proporção segundo o qual eles devem estar unidos? E os espíritos respondem: sim, porque tudo tem um fim na natureza. Pergunta de número 701. Qual das duas, a poligamia ou a monogamia, está mais conforme com a lei natural? E os espíritos respondem: a poligamia é uma lei humana, cuja abolição marca um progresso social. O casamento, segundo os objetivos de Deus, deve ser fundado sobre a afeição dos seres que se unem. Com a poligamia, não há afeição real, mas sensualidade. Se a poligamia fosse segundo a lei natural, ela deveria poder ser universal, o que seria materialmente impossível, visto a igualdade numérica dos sexos. A poligamia deve ser considerada como um uso ou uma legislação particular,
apropriada a certos meios e que o aperfeiçoamento social faz pouco a pouco desaparecer. E a gente encerra aqui, né? Até porque quando há essa poligamia, você pode ver que há um preconceito muito grande. É só de um lado que tem, né? O outro lado tem que aceitar bonitinho, caladinho. Oi, Ju, seja bem-vinda. Então, o casamento, ele visa o aprimoramento moral do ser humano, né? A dignidade de manter uma família, a capacidade do sacrifício pelo amor. Quantas pessoas não conquistam seu equilíbrio depois do casamento? E quantas pessoas não perdem o equilíbrio quando findam um casamento? Eu já vi pessoas com comportamentos muito equilibrados, muito maduros, pessoas extremamente inteligentes, produtivas, prósperas. Quando separa, desanda tudo. Ah, mas o equilíbrio estava na outra pessoa, então tava. Não, o equilíbrio estava no lar, na cumplicidade, né, no aconchego, no acolhimento. Então, isso é que a gente precisa aprender no casamento. O respeito, a flexibilidade. Casamento é uma escola, gente. Se você não for flexível, se você não tiver compreensão, se você não sabe perdoar, cara, você não aguenta, você não fica. Principalmente porque cada um vem de um lugar diferente, cada um teve uma educação diferente. Então, cada um tem um tipo de comportamento diferente, ideias diferentes, valores diferentes. Então, precisa entrar o quê? Numa comunhão ali, ó, num equilíbrio. E é esse processo que faz com que a gente amadureça. Não adianta nada eu casar e querer que a minha mulher faz tudo que eu mando. Isso não existe. Eu vou aprender que hora com ela? Que hora que eu vou ter humildade de fazer o que ela gostaria? Que hora que eu vou aprender que, além das minhas vontades, da minha vontade de reinar e mandar, existe também as prioridades da minha esposa, dos meus filhos? Então, é isso que a gente tem que aprender com o casamento. É fácil? É um caos? Mas é bom? É demais, tá? É isso que a gente tem que ver, aprender e valorizar, porque hoje em dia tá cada vez mais raro. Deixa eu escolher um livro aqui para nós encerrar. Ai, tomara que eu fique assim o dia inteiro. Assisto passarinho, eu fico olhando. Não peço. Desculpa. Tem pressa não. Só vou. Tanto que eu esqueço que dia que é, que hora que é, pra onde que eu tenho que ir, o que eu tenho que fazer agora mesmo. É bom demais quando você fica assim. Chico Xavier e suas mensagens no Anuário Espírita, questão de número 52. Confrontos, de Emmanuel. Todos admiramos as demonstrações esportivas que reúnem multidões a fim de apreciá-las. No entanto, seria muito importante que esses encontros e campeonatos fossem igualmente efetuados no campo do espírito. Aplaudimos os corredores, entretanto, seria de muito valor atribuir prêmios aos operários que chegassem mais cedo para o trabalho. Temos os alpinistas que galgam pisos de enorme elevação com paciência e cuidado, mas deveríamos destacar os companheiros que escalam em silêncio altos montes de dificuldades e tribulações sem incomodarem a ninguém. Dedicamos respeito, apreço aos campeões de natação. Todavia, seria justo homenagearmos os irmãos que bracejam no suor do dia a dia, nos serviços que redundam em auxílio à comunidade. Muitos companheiros conquistam merecidos destaques no halterofilismo. Entretanto, nos cabe lembrar os homens ativos e decididos que carregam pesos enormes, garantindo o êxito nas construções. Aviadores eméritos ganham preciosas medalhas pelas imensas alturas que atingem. Mas não nos será lícito esquecer os amigos que vencem a solidão e o sacrifício, elevando-se a grandes eminências da fé em Deus e em si mesmos, para nos transmitirem a luz da vida interior que nos faz melhores e, sobretudo, mais humanos. Em suma,
Será providência das mais compreensivas prestigiar o esforço de quantos se empenham às tarefas de aperfeiçoamento da vida física. No entanto, esses empreendimentos seriam mais louváveis se também estimulassem os valores do espírito. E que assim seja. Né? Eu já falei tanto isso, já tá até chato. Bom seria se a gente desse importância para a beleza da alma, igual a gente dá para nossa carinha de pau de óleo de peroba, né? Uma necessidade de estar bonito, apresentável, de ter a roupa cara, o carro chique, mas por dentro, só por Deus, né? Só por Deus que a gente possa perceber a necessidade de nos embelezar por dentro, assim como a gente tem essa necessidade de embelezar por fora. É aquele velho ditado, né? Isso é um fato, viu, gente? Não é uma suposição, não, é um fato. Se as pessoas pudessem ver a realidade das pessoas com quem elas se envolvem, elas entrariam nos carros chiques delas e, ó, não parava não, filha. Nem olhava para trás, só ia. Tombava o cabelo. Mas nem todo mundo, né? E tem os que vê também, não importa não. É igual, né? Só por Deus. Vamos lá então? Elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus. Agradecer a oportunidade do estudo. A oportunidade da calma, da tranquilidade. A oportunidade, Mestre, de compartilhar o alimento da alma com aqueles que verdadeiramente buscam, estão interessados em sentir esse conforto, essa tranquilidade a qual eu fui presenteada. Agradeço de coração, Mestre, o estado emocional que me encontro, vindo de um estado tão ansioso, tão acelerado, é sim um presente para o meu coração. Sentir a tranquilidade ao ponto de ser atemporal, na certeza de que o amanhã a Deus pertence e que nós faremos sempre o possível, dentro das nossas capacidades, do nosso amor verdadeiro e da certeza de que tudo passa, tudo melhora. Gratidão, Mestre. Perdão por sermos ainda tão infantis e impacientes às vezes. Mas a luta é para aprimorar a nossa alma, as nossas consciências, para sermos melhores, mediante a todas as provas colocadas à nossa frente. Graças te damos hoje e sempre, e que assim seja. Que assim seja. Vamos lá. Sobre o signo de Aquários. Nós paramos, deixa eu ver meu tempo. Tá de boa, né? Nós paramos na hora que o pessoal estava falando que como seria, né? Essa nova terra, agora não, porque ainda vai demorar, né? Uns 50 anos aí, para Jesus deixar de estar dirigindo o nosso planeta. Ele tá passando aí a bola para Saint-Germain. E a galera queria saber, e ele vai nascer igual Jesus, né? Como é que vai ser? Ele vai vir e a galera vai conhecer ele. E aí o Hermes estava explicando que não. E dessa vez nós é que vamos aprender a ir até lá, a receber as mensagens, né? A ser médiuns verdadeiramente, que todos nós somos, trabalhar a nossa energia, a nossa conexão, até porque as crianças que estão nascendo agora, elas são bem diferentes. Se você for parar para analisar, tem um rapazinho, não lembro o nome dele, não sei se é Pedro, se é Diego, gente, estou sentindo o chão tremendo. É um médico, né? O menino tem 4 anos de idade e está na faculdade. Ele pode ensinar qualquer estudante de medicina, fazer uma cirurgia cardiovascular. O menino nasceu médio. Teve um outro médico cardíaco. Cara, ele é sensacional, não tem palavras para descrever a inteligência daquela criança. Quando bebezinho, que ele pedia a mãe para ficar com o celular, ele ficava assistindo vídeos de cirurgia médica. Então a criança ela já nasceu com aquela aptidão, com aquela paixão, com aquela vocação. Ele nasceu pronto para aquilo. Então as crianças vão estar nascendo assim. Tem um outro vídeo também de uma criança de 3 anos. Ela mal fala direito. Ela está aprendendo a verbalizar.
Aí a mãe dela senta com ela já é uma criança americana, ela não é brasileira. A mãe senta com ela e vai conversar, né? Fala, vamos contar a historinha uma pra outra. Ela, vamos, mamãe. Aí ela começa a falar, mamãe, sabia que as pessoas ruins vão todas embora? E que aqui vai ficar só as pessoas boas? Muitas pessoas vão de arrasta, né? E aí, mamãe, as pessoas que vão vir... Aí ela foi falando, isso que a gente está estudando. Uma criança de 3 anos de idade. Isso que a gente teve que pegar um livro, né? Para ler, para estudar, para entender. As crianças, elas já estão nascendo. Então, São Germano não vai precisar vir, né? Claro que se precisar, capaz que venha, né? Mas não é esse processo que está planejado. A gente é que vai aprender a se conectar com eles. Então, as pessoas que estão nascendo já vão ter uma ideia mais aberta sobre essa realidade, né? Não vai ter medo de espírito, falar, ai meu Deus, eu tenho medo de espírito, mas você é o espírito, não é que você tem medo. Então, para eles já é uma coisa natural, eles sabem, não é uma possibilidade da vida após a morte, beleza? Então vamos continuar aí que eu já estou engolindo meu tempo. Compreendi a colocação de Hermes e disse, eu respeito muito o Senhor do sétimo reino, Saint-Germain, mas gostaria de continuar com Jesus a guiar os nossos passos. O nosso mentor abraçou-me enquanto nos aproximávamos de nosso destino e disse, apreciando a beleza exuberante da cidade de luz. A resistência à mudança é natural. Isso não ocorre até mesmo nas empresas do mundo material. O grande obstáculo na modernização e desenvolvimento do parque tecnológico da Terra está na dificuldade do homem em se assimilar mudanças. O universo é dinâmico e está em contínua expansão, assim como o planejamento divino. Temos que nos adequar às mudanças, porque mudança é sinônimo de progresso. Pensa assim, digamos que Jesus fosse um bispo de determinada região e fosse promovido a cardeal. Todos ficariam tristes pela falta de presença direta dele, pois ele teria que se transferir para outra cidade, de onde coordenaria todas as regiões. Mas ele provavelmente iria fazer ainda mais por seus párocos, porque estaria liberto das preocupações menores para traçar projetos ainda mais grandiosos para auxiliar a sua antiga paróquia. Eu concordei com o gesto e disse, sim, Jesus. Sim, Jesus, junto ao grande conselho que rege a terra, poderá dedicar-se a projetos que ainda nem sonhamos poder ser possível realizar, ao passo que estaremos nas competentes mãos de Saint-Germain, que cuidará de nossa evolução mais diretamente. Hermes, que havia avançado alguns passos à frente, girou sobre os calcanhares em minha direção e disse, com seus grandes olhos negros brilhando de alegria, exatamente, meu irmão. Naquele instante, chegamos ao local da grande festa. O ambiente estava recebendo os últimos cuidados através de construções mentais. No Império do Amor Universal, a capacidade mental é utilizada de uma forma inimaginável a nós encarnados. Eles constroem as construções, não só no plano astral superior, mas as construções na dimensão espiritual, elas são mentais. Por isso que umbral parece umbral. Quem mora lá tem um pensamento evoluído, tem uma coisa... Não, tem um pensamento mais estabanado. Então, as construções vão ser mais estabanadas. Por todos os lados, dentro e fora do grande prédio, envidraçado, centenas de espíritos conversavam animadamente. Naquele local de rara beleza, nos encontramos com Chaim, Gaidin e a Bela Cristal, que é a menina que eu estava falando, que veio exilada com o Roger, que é quem escreveu esse livro, né? Que era a Evelyn na época. Nunca a vi tão bela. A querida amiga trajava um delicado vestido da cor de seus olhos. Lindos brincos de argola da cor de ouro combinavam perfeitamente com seus cabelos ruivos. Os lábios da cor do carmim encantavam-me, mas de forma especial. Sem os desejos materiais do amor,
Eu sentia-me imensamente feliz pela beleza e aventura espiritual da minha querida irmã. Sim, eu senti um verdadeiro amor de irmão para a irmã em relação a Cristal naquela noite. Compreendi que os desejos materiais realmente são sentimentos imperfeitos quando comparados com o verdadeiro amor. Chaim sorria extremamente à vontade, talvez por estar sentindo vibrações espirituais um pouco mais afins ao seu avançado mundo. Apesar de ele ser um trabalhador abnegado, deve ser desgastante para um espírito liberto há milênios de caprichos e vícios ter que auxiliar-nos a vencer a nossa própria insensatez. Ali naquele ambiente iluminado, Chaim sentia-se em casa. Irmãos de outras galáxias palestravam alegres com os espíritos de nosso mundo. Era uma grande festa de confraternização. Abracei Gaidin, que vestia também uma roupa bela e luminosa, de cor prateada. Ele sorriu e disse, apontando para a grande assembleia: Vê, meu menino, eis a morada dos que a amar aprenderam. Faze isso, vence as batalhas contra ti mesmo e a eternidade com muita felicidade te presenteará. Gaidin é aquele serzinho, né? Ele é, digamos assim, o mentor dos seres elementais, por isso que ele fala meio diferente. Agradeci o conselho de Gaidin e sentamos em confortáveis cadeiras nos jardins do prédio de eventos. Iniciaria em minutos a apresentação do balé. E a gente encerra aqui. Essa confraternização é por causa do projeto que eles conseguiram concluir, né? Que foi a escritura desse livro, que foi um dos primeiros que ele escreveu nesse processo de desdobramento. Oi, meninas, sejam bem-vindas. Vendo que vocês chegaram bem no finalzinho. E aí, a gente encerra aqui e começa novamente na próxima semana. Vocês viram como que funciona a sinergia de quem tem uma conexão muito forte, uma ligação com algum espírito que já vivenciou em algum lugar, independente do que ele vive? O Roger aqui, ele é casado, né? Ele tem esposa e acho que ele tem filhos também, não tenho certeza não. Mas a conexão dele com a Cristal será eterna. Beleza? E todo mundo carrega. Tem um espírito, por exemplo, que às vezes eu sonho com ele, toda vez que eu vejo ele, dá um trem. Não é um trem ruim, é um trem bom. E eu sou desligada automática, ou seja, nem tá na hora de eu saber quem é ainda. E eu volto pra cá, acordo e aí eu sigo minha vida. Então todo mundo tem ali um espiritinho, uma pessoa que mexe, que toca, que é conectada. A gente não foi criada ao léu assim, beleza? Um beijo no coração de vocês, até semana que vem. Obrigada pela presença, obrigada pelo carinho, obrigada por estar me assistindo e que a gente possa pôr em prática aí tudo que a gente aprendeu. Beijo, 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 beijo. Tchau, tchau.